Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E aí, gente, preparados para mais uma aula no Pancadão da Emoção sobre história do Brasil colonial? Pois é, gente, nós estamos aí em várias aulas discutindo vários rolês. Hoje é a nossa quinta aula. Aí deve ter gente pensando: poxa, Pro Baglini, você demorou quase um mês para lançar a quinta aula. Você veio aí num pancadão de 4 aulas, né? E agora você demorou quase um mês para lançar a quinta aula. Ô, Amorex! Dá trabalho, montar uma aula dessa é difícil, mas é isso, gente. O que importa é conteúdo, o que importa é conhecimento, é esse compartilhar de ideias que nós temos, e é isso aí. Galera, olha só, o que eu vou falar para vocês? Eu tô quase chegando aos 50 mil inscritos, e eu tô assim, muito feliz, muito. E aí eu sei que eu tenho uma galera top que acompanha meu canal, só que eu sei que vocês acompanham o meu canal e, por incrível que pareça, eu descobri, vocês não são inscritos. Vocês acompanham as minhas aulas, curte os meus vídeos, compartilha os meus vídeos, mas não se inscrevem no canal. Poxa, gente, vamos dar aquela moral. Afinal, conhecimento bom é aquele conhecimento compartilhado. Beleza, galera? E mais uma vez, lembre-se, gente, antes a gente já ir no pancadão da emoção para essa aula porrada. Hoje eu acho que vocês vão gostar um pouco do tema, porque nós vamos discutir principalmente a efetivação da colonização no Brasil e principalmente o início do processo escravocrata que tanta tristeza trouxe para o Brasil, mas importante pensar que a escravidão também era um dos pilares econômicos do Brasil colônia. E a gente vai entender muito, principalmente diferenciando o porquê a metrópole portuguesa optou pela escravização do continente africano, pela escravização dos povos africanos em relação, por exemplo, em continuar o processo escravocrata indígena. Então isso é extremamente importante para nós compreendermos. Já separa o caderno, já separa a caneta, separa o lápis, separa o marca-texto, enfim. E curta, comenta, compartilha, porque, cara, é muito bom ter vocês junto com a gente. E é claro, vocês já sabem, gente, que é um projeto massa de aprovação em ciências humanas, tá aí, gabaritasgel.com.br. Beleza, galera? Bom, deixa de papo, deixa de lero-lero e vamos para a aula. Bom, galera, como a gente já vem percebendo ao longo dessas aulas de Brasil Colônia, a colonização do Brasil, ela vai começar só a se consolidar mesmo com a chegada do governo geral de Tomé de Souza. Apesar que a chegada do governo geral de Tomé de Souza não representou, assim, a grande organização administrativa pelo qual Portugal pretendia alcançar aqui no Brasil. Mas uma coisa é verdade, pelo menos deu um caráter administrativo político para o Brasil, tanto que Tomé de Souza trouxe um regimento para o Brasil, o regimento de Tomé de Souza, onde muitos historiadores costumam apontar que ele fora uma espécie de primeira constituição aqui do Brasil. Mas olha que interessante pensar também. Junto com Tomé de Souza, cargos políticos burocratas também se consolidaram no Brasil, tal como o capitão-mor, tal como o provedor-mor, entre outros cargos que tinham como base organizar a estrutura falida das capitanias hereditárias, e vocês bem sabem que dentre todo o plano de Portugal para as capitanias hereditárias, as que chegaram um pouco mais perto do que Portugal pensara foram a capitania de São Vicente e de Pernambuco, perfeito? Não foi um projeto tão grande. Mas com a chegada de Tomé de Souza aqui no território brasileiro, o Brasil ele começa a ganhar uma cara de colônia. Não que isso venha a ser uma cara boa, mas começa a ganhar uma cara de colônia. E aí é dentro desse contexto que, olha que interessante, o Brasil passa a ter como principal objetivo o Brasil colônia para Portugal fornecer ao comércio europeu gêneros alimentícios ou minérios de grande importância. Percebam, gêneros primários, meramente. Então, gêneros agrícolas e, a posteriori, já com a ocupação da região de Minas Gerais, minérios de grande importância. Mas é isso, então o Brasil ele começa a ter uma organização política administrativa a partir da chegada de Tomé de Souza e aí a colonização se consolida. Volto a falar, lindo, quando eu falo a colonização se consolida, eu não estou aqui afirmando, tampouco colocando que começar a ser um sucesso.
Não, pois mesmo com essa centralização na ideia do governo geral, as estruturas eram muito descentralizadas, dado a grande extensão territorial do Brasil, beleza? E aí, com isso, o Brasil passa a, de fato, já que o objetivo dele é fornecer comércio europeu, fornecer ao comércio europeu produtos agrícolas, fornecer ao comércio europeu minérios de grande importância, é aí, olha que interessante, que o Brasil passa a ter o objetivo de acumular riqueza para a metrópole. Toda a estrutura econômica do Brasil colônia, nos seus primeiros anos e durante toda o Brasil colônia, tinha um único objetivo: acumular riqueza para Portugal. Eu não quero saber se o Brasil vai se desenvolver, se ele vai ter estrutura. Não, é acumular riqueza para Portugal. Tanto que nesta ótica de acumular riqueza para Portugal, você tem um conflito entre dois grupos econômicos do Brasil muito interessantes, que seriam os pequenos proprietários autônomos, tecnicamente não tem rabo preso com a coroa portuguesa, e os grandes proprietários, que têm muito rabo preso com a metrópole portuguesa. Eu tinha falado colônia portuguesa com a metrópole portuguesa. Vejam só o que eu quero mostrar aqui para vocês, grandes mestres. Percebam. Quando a coroa portuguesa desenvolve o Brasil e divide o Brasil nas capitanias hereditárias, o objetivo era muito claro. Era dar um caráter de ocupação econômica aqui no Brasil. Só que nós sabemos que os territórios das capitanias hereditárias, a extensão era gigantesca, que de fato não fizera e não dera conta dos donatários administrar esse território, por isso do processo de falência. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar um outro lado, que qual era a ideia de Portugal? Menos pessoas com as terras no Brasil, fica mais fácil de controlar estas pessoas. Imagina se eu fosse dividir o Brasil com vários milhares de lotes, a coroa portuguesa perderia total controle. Só que nesse meio tempo, alguns pequenos proprietários autônomos também começaram a ocupar o território. E a função econômica desses pequenos proprietários não era uma função econômica pensada pela coroa portuguesa, mas eles tinham uma função econômica primordial no desenvolvimento da estrutura colonial do Brasil, pois esses pequenos proprietários eram eles que alimentavam a colônia. Porque os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra que tinham rabo preso com Portugal não alimentavam a colônia. Exportavam, alimentavam o comércio europeu, tal como era este principal modelo. E onde está o conflito aí? Porque por muitas vezes esses pequenos autônomos, eles combatiam, não, né? Mas eles entravam em linha de frente com o comércio dos grandes proprietários. Percebam? Entravam, porque eles conseguiam produzir vários produtos, eles não estavam presos a uma coroa, eles tinham uma maior flexibilidade, o que acabava gerando alguns entraves econômicos. Mas é claro, eu estou apontando isso apenas como ponto de reflexão, porque quem mandava no rolê aqui, claro, era a coroa, era o governo geral, mas sim os donatários. Mesmo com todo o processo de quase falência, quase fracasso das capitanias hereditárias. Beleza? Aí a gente tem que entender o seguinte. É muito importante entender que o desenvolvimento econômico do Brasil colônia, ele vai acontecer por um pilar, por uma tríade. Uma tríade representada pela empresa comercial. Essa empresa comercial, dentro dessa empresa comercial, você tem o governo geral, você tem o governo geral e você tem a metrópole. Dentro dessa empresa comercial, que tem a ideia, o caráter administrativo. Dentro dessa empresa comercial, tudo isso vai ser desenvolvido sempre na grande propriedade. Na grande propriedade, no grande latifúndio, na grande monocultura. E, do outro lado, no tripé, o trabalho compulsório. Trabalho compulsório é uma maneira bonita para falar em trabalho escravizado. Perfeito? Era assim que se estruturou essa consolidação colonial aqui no Brasil. A empresa comercial metrópole, governo geral, administração política burocrata, a grande propriedade, latifúndio, exportação e fazendo tudo isso, puxando o bonde, a mão de obra escravizada. Beleza? E aí eu coloco uma pergunta para vocês. Não é uma pergunta, é uma reflexão que vai guiar a nossa aula e eu acho que isso é muito interessante. Por que se optou preferencialmente pelo negro e não pelo índio? Vamos lá, por que se optou?
Que fique muito claro, e vocês bem sabem, que inicialmente a escravidão que ocorrerá no Brasil se deu pela mão de obra indígena, inicialmente. Mas depois, por que se optou? Era mais difícil, tinha que buscar lá do continente africano, sendo que os indígenas aqui estavam, por quê? A gente tem várias discussões aí, eu vou apontar alguns fatores que começam a elucidar muito. Primeiro ponto a se destacar, e eu faço questão aqui de construir com vocês, é: o indígena não trazia rentabilidade econômica. Não. O escravizado africano, sim, trazia rentabilidade econômica, porque vinha de um pacote de comércio, vinha de um pacote de fluxo comercial escravocrata de África para o Brasil. O indígena, não. A escravidão africana trazia uma grande rentabilidade para a economia mercantil. Isso não quer dizer, isso é importante, que depois dessa inversão, a partir de 1570, da mão de obra escravizada indígena para a mão de obra escravizada africana, que os indígenas não continuaram sendo escravizados. Não. Não. Eles continuaram sendo escravizados nas áreas mais periféricas do Brasil. E naquele contexto econômico, neste contexto econômico histórico que eu estou apontando para vocês, áreas periféricas eram aquelas áreas que estavam distantes, por exemplo, do ciclo do açúcar. Eram áreas periféricas que estavam distantes, por exemplo, do ciclo do ouro. Portanto, a região onde hoje é bonitão o estado de São Paulo era uma área periférica, inclusive aqui, falo aqui porque eu estou no estado de São Paulo, continuava a utilizar mão de obra indígena. Então, a mão de obra indígena, sim, escravizada, continuou sendo utilizado nas áreas periféricas do Brasil. E naquele contexto econômico, áreas periféricas eram aquelas áreas afastadas do ciclo do açúcar e do ciclo do ouro. Tudo bem? Diferente das áreas periféricas de hoje. Perfeito? Porque vai ter gente que fala, nossa, olha o professor Baglini falando que São Paulo é uma área periférica naquele contexto. Beleza? Tanto que no século XVIII, com a descoberta das minas de ouro, as áreas periféricas deixam de ser periféricas e também começam a protagonizar. Tanto que a utilização da mão de obra escravizada africana, a partir do momento que se descobre as minas de ouro na região de Minas Gerais, também começa a interiorizar o Brasil. Percebam? Então, a mão de obra escravizada africana, ela acompanhou o interiorizar da economia brasileira. Então, onde a centralidade econômica do Brasil não estava presente ainda, se utilizava basicamente a mão de obra escravizada indígena. Mesmo depois de 1570, quando o Brasil proibiu, via pressão dos jesuítas, a escravização indígena aqui no Brasil. Mas é claro que continuem a escravizar os africanos, infelizmente. É essas construções que nós temos que fazer. E aí, eu quero só trazer uma colocação muito, muito, muito importante. Amores, nós temos uma história que ela é muito eurocêntrica. A gente já discutiu isso em outras aulas. Muito eurocêntrica. O modelo pelo qual se consolidou a história, não só do Brasil, mas a história dentro de um contexto ocidental, fora construído pelo mundo europeu. A história é contada por quem ganha a guerra. Infelizmente, a gente nunca pega uma outra versão. E durante muito tempo, você abre o livro didático, e aí vai ter umas explicações no livro didático falando, nossa, mas por que não é o indígena? Passou a ser o africano. Aí no livro didático acaba ficando escrito assim, porque os indígenas eles são indolentes, são preguiçosos. Não, lindos. Não. Não são. Não são. Eu já vou começar apontando essa relação. Os indígenas não eram como não são, não eram como não são preguiçosos, não eram, não são indolentes. Mas isso foi uma construção eurocêntrica exatamente para justificar o injustificável. Porque é mais ou menos assim, eu preciso de criar condições para justificar a escravização africana e fazer esse comércio com o Brasil. E eu não posso sair por baixo. Na verdade, gente, os portugueses tomaram pau em diversos fatores dos indígenas aqui no território. Sim, porque para muitos a galera acha que a escravização indígena foi assim tranquilão. O português chegou e fez a escravização pura e simples. Vem cá. Não, teve sim resistência, teve sim combate. É só analisar as lutas que os indígenas tiveram
por exemplo, na região de Tamoios, ora, onde ali, Guanabara, Rio de Janeiro, lutas ferrenhas mesmo, tete a tete, porrada. Não era assim tranquilo como se coloca. Mas fica muito mais fácil você apontar, não, eles eram preguiçosos, eles eram indolentes. Não. Mas aí tem outros fatores. E aí eu quero separar aqui para vocês. O lance da escravização indígena, ela vai basicamente ser estruturada em duas frentes, amorecos. Duas frentes, eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro passo, assim que os portugueses chegam, eles vão tentar aquela clássica, a escravização pura e simples. A escravização pura e simples, chega, mete a corrente e escraviza. Isso não deu muito certo, não. Com a chegada do governo geral de Tomé de Souza, vocês bem sabem que junto com o Tomé de Souza viera um grupo de jesuítas. Vieram muitos jesuítas, inclusive o padre Manuel da Nóbrega. E com esta chegada dos jesuítas, inicia um processo de catequese para com os indígenas. Inclusive, a este processo de catequese para com os indígenas, prestem atenção, é onde a pressão da Igreja Católica para com a escravização indígena ou a diminuição começa a ganhar corpo aqui no Brasil, terminando em 1570 com a proibição da escravização indígena aqui no Brasil. Entretanto, eu não posso virar e afirmar 100% que os indígenas deixaram de ser escravos, porque eles deixaram e ao mesmo tempo não deixaram. Saca só. O lance de catequizar o indígena, você tinha a ideia de transformar ele num bom cristão. Então a ordem religiosa, os jesuítas escravizavam os indígenas a fim de torná-los bons cristãos. Mas para os jesuítas, para a metrópole, para os portugueses, para os senhores de engenho, ser um bom cristão é você adquirir os hábitos de trabalho dos europeus. Peraí. Adquirir os hábitos de trabalho dos europeus. Logo, você tem uma mão de obra flexível que possa atender a sua necessidade de exploração. Em outras palavras, você acalma os indígenas. Ou você adestra os indígenas, porque era assim que muitos portugueses enxergavam os indígenas como animais. E aí eles precisam de ser adestrados ao nosso sistema econômico. E como eu faço isso? Catequizando. E fora que era quase que uma... Não é legal falar em opção, mas era mais ou menos assim, ó. Ou você entra na catequese, lindo, ou você vira escravo. O que você quer? Muitos resistiam mesmo. E aí você tem vários tipos de resistência. Algumas resistências fugindo para o interior do Brasil, pois eles conheciam a terra, eles estavam na terra. Apesar que isso também não era legal não, porque quando eles fugiam para o interior, eles deixavam para trás todas as suas tradições culturais, cara. Cara, a gente às vezes fala isso como uma coisa, pô, que legal, eles fugiam. Mas quando você sai da sua terra, e eu super compreendo, claro, mas você está deixando toda a sua tradição cultural. Apesar que os portugueses não pensavam nisso, né? Outros iam para o embate, iam para a luta, mas infelizmente não tinham conhecimento da pólvora. E muitos também foram dizimados pelas epidemias, essa é a verdade. Então a catástrofe demográfica também é um motivo muito grande que fizera Portugal inverter da mão de obra indígena para a mão de obra africana. A catástrofe demográfica. Cara, o que Portugal, via transmissão de vírus, transmissão de doença, matou de indígena no litoral brasileiro não está escrito. Não está escrito. Isso é um outro agravante e isso é um outro fator que faz Portugal olhar e falar, eu acho que os indígenas não rolam, vamos para trazer os africanos para cá. Aí um vira pro outro e fala, mas não rola porque a gente tomou uma piaba, a gente tá perdendo. E são epidemias, são guerras, são resistências. Como que você coloca? Mete lá no livro, vai, que eles eram preguiçosos e por isso que a gente não quis trabalhar com eles. Sabe? As construções são feitas dessa maneira. E aí é interessante, eu quero mostrar para vocês que mesmo depois de 1570, as pessoas continuavam escravizando os indígenas e inclusive matando-os. Que eram as guerras justas. Eu tenho um grupo que é perigoso, eu tenho um grupo canibal, eu tenho um grupo que não quer a catequese, eu tenho um grupo que está ferindo a estrutura política do Brasil, cara. Esses aí não tem jeito, a gente até quer proteger os indígenas, mas esses não tem jeito. Ah não, então tá tudo bem, são guerras justas. Aí você pensa, justas pra quem? Ainda mais quando você olha uma imagem dessa, justa pra quem?
São guerras justas? Que bom. Então vem um invasor num território seu, vira para você e fala, cara, eu vou ter que te matar, porque você não tá obedecendo o que eu, invasor, estou fazendo no seu território. Beleza? Você pega, por exemplo, a gente já discutiu em outras aulas, o grupo dos Aimorés. Mesmo depois de 1570, os Aimorés continuavam sendo escravizados. Por quê? Porque eles não aceitavam a catequese, mas eles também não saíam da sua terra, eles continuavam na sua terra. Então era porrada, porrada, porrada. Percebam? Dito isto, vamos finalmente agora entender então por quê. Olha só, a gente viu, são vários fatores que explicam o porquê os indígenas começaram a ser substituídos pela mão de obra escravizada africana. Você percebeu? Não é porque eles eram preguiçosos, tampouco indolentes, mas você tem uma série de condicionantes econômicas, sobretudo de interesses mercantis, que vai virar a mão de obra escravizada indígena para a mão de obra escravizada africana, beleza? Para tanto, vamos entender então este rolê. E aí você já vai anotando no seu caderno. A partir de 1570, começa um grande fluxo de mão de obra escravizada. África, Brasil. África, Brasil. Mas um grande fluxo. Sim, gente, um grande fluxo. Em 1540, 1550, escravizados africanos já vinham sendo trazidos para o Brasil, mas ainda de maneira muito tímida, porque se utilizava muita mão de obra escravizada indígena. Mas a partir de 1570, sobretudo com a proibição da escravização indígena aqui no Brasil via pressão jesuítica, os africanos começam a serem mandados de maneira constante. O fluxo, gente, era comércio louco, não parava, sabe? Então, o navio negreiro, os tumbeiros, eles ficavam assim, ó, Atlântico, Atlântico, Brasil, África, Brasil, África, Brasil, África, era absurdo. Era absurdo. Mas por que isso? Portugal, durante todo o século XIV, século XV, vocês bem sabem, ele já vinha desenvolvendo esse mercado escravocrata africano, sobretudo nas suas feitorias no caminho para as Índias, nas suas feitorias da costa ocidental do continente africano. Vocês já sabiam disso. Então Portugal já tinha uma experiência no comércio escravocrata africano e via já com bons olhos mercantis o quanto tudo isso gerava de valores capitais para Portugal. Então, que fique muito claro, o primeiro e o grande interesse da inversão da mão de obra escravizada indígena para mão de obra escravizada africana se deu, sobretudo, por valores econômicos. Outro ponto muito importante é que Portugal já utilizava a mão de obra escravizada africana nas ilhas do Atlântico, Madeira, Açores, já utilizavam, principalmente na produção do açúcar, que era o produto base da economia colonial do Brasil, que era o produto que sustentava o governo geral de Tomé de Souza. Percebam as relações? As coisas não são gratuitas e simples a ponto de você virar eram preguiçosos e indolentes, por isso eu mudei. Não. É muito mais complexo do que isso. Fora que, para Portugal era um negociaço, porque os escravizados africanos, eles já eram conhecedores em trabalhos com ferro e criação de gados. Os indígenas não tinham esse conhecimento. Então, para além de escravizar o indígena, eu ainda teria que ensinar um trabalho a eles. Coisa que, por exemplo, eu não precisaria de ensinar para os escravizados do continente africano. Percebam, grandes mestres, percebam. Aí, os valores mercantis, você deve estar pensando, nossa, mas aí fica mais difícil, porque se eu escravizar o indígena, eu vou lá, meter a corrente e já era, eu não preciso te comprar, e aí eu acabo gerando produto. Não. Olha que interessante o que o historiador estadunidense, o Stuart Schwartz, ele diz. Eu achei isso muito legal. Durante a primeira metade do século XVII, nos anos de apogeu da economia do açúcar, o custo de aquisição de um escravo negro era amortizado entre 13 e 16 meses de trabalho. E, mesmo depois de uma forte alta nos preços de compra de cativos, alta porque o comércio começou a bombar e aí enxergavam o escravizado como produto, né? Oferta, demanda, um produto. O escravo se pagava em 30 meses. Portanto, eu compro uma máquina e em 30 meses a máquina está paga. E depois de 30 meses é só lucro e eu tenho a máquina para sempre. Então, o comércio negreiro aqui no Brasil bombava, trazia muito dinheiro.
acumulava muita riqueza. Muita riqueza. Então, quando você vira e começa a analisar quais foram os motivos de inversão de uma escravização indígena para uma escravização africana, as coisas começam a se conectar, principalmente por ordem econômica, grande mestre. E aí a gente pega esse comércio escravocrata. Como que se deu? Um grande fluxo comercial, absurdo. Esses números, gente, são números aproximados. Alguns falam mais, outros falam menos, mas é um número aproximado de 4 milhões de escravizados que desceu no litoral do Brasil, que desceu nas ilhas nas praias brasileiras de 1550 a 1885. 4 milhões. Que fosse 3 milhões, que fossem 2 milhões, que fosse 1 milhão, que fosse 1. Todas essas pessoas que vinham para o Brasil do continente africano vinham na condição de pessoas escravizadas, presas. Que fosse 4, 3, 2 milhões, que fosse uma pessoa. Vocês têm a proporção de quantas pessoas vieram para o Brasil? A princípio, essas pessoas escravizadas do continente africano, elas eram oriundas da região de Guiné-Bissau e da Costa da Mina. Eram oriundas dessa região. É uma região que nós chamamos de litoral do Daomé. Fica na região noroeste do continente africano. Beleza? Na região noroeste do continente africano. Depois, principalmente com a descoberta das minas na região de Minas Gerais, já a partir do século XVII, e depois corre a história colonial brasileira, 70% da massa de escravizados eles vão vir agora da região sul, da costa sul ocidental do continente africano, principalmente de Angola, 70%. Só para vocês tomarem essa proporção aqui, tá aí o litoral de Daomé. Tá aqui o litoral de Daomé, perfeito. Então, a princípio, a escravização do continente africano para alimentar o comércio econômico do Brasil saiu sobretudo desta região. E nessa região é onde nós temos o reino de Daomé. Aí é muito importante, grandes mestres, que o grande apogeu econômico do reino de Daomé se deu exatamente com a venda de escravizados para Portugal. Se deu exatamente com o comércio escrata que Portugal colocou na costa ocidental do continente africano. Aí você deve estar pensando, eles escravizavam seus irmãos em troca de ouro, em troca de produtos, em troca de armas? Sim, sim. Para você ver que a escravidão ela é muito mais complexa do que você virar e falar eu escravizei, eu não escravizei. Triste, ela vai ser em qualquer questão, porque isso é inconcebível. Mas eu quero também deixar claro que muitos no continente africano escravizavam seus irmãos para alimentar o comércio escravocrata português. E quando Portugal, de fato, começa a utilizar a costa ocidental, principalmente no século XIV e século XV, costa ocidental do continente africano, para escravizar, ele vai diretamente incentivar mais ainda a escravidão no continente africano. Sim, vai incentivar. Porque os chefes de tribos, os chefes, os reis dos grandes reinados do continente africano perceberam que quanto mais escravizado ele comercializasse com Portugal, mais arma, mais poderoso ele ficava. Percebam isso? Depois, eu quero que vocês observem, já a partir do século XVII, nós vamos ter, principalmente saindo aqui da região de Luanda, Angola, Benguela, muitos escravizados para o Brasil. Isso já principalmente a partir do século XVII. Mas, basicamente, os escravizados que chegaram no Brasil saíram desta região de Daomé e desta região aqui de Angola, sobretudo da costa ocidental. As pessoas que eram escravizadas na faixa interiorana do continente africano alimentavam mais o comércio econômico do Oriente Médio. Apesar, grandes mestres, que neste período o interior do continente africano não era tão conhecido dos europeus. O europeu só vai passar a conhecer o interior do continente africano na partilha do continente africano em 1885 via Conferência de Berlim. Beleza? Vamos lá. Quem eram esses escravizados que chegavam aqui no Brasil?
Amorecos, primeiro ponto, basicamente, eu vou dividir o continente africano em dois grandes ramos étnicos. A gente tem vários, que são os sudaneses, que estão ali na África Ocidental, e os bantus, da África Equatorial e Tropical, beleza? A gente tem outros, mas esses grupos basicamente eram os que chegavam aqui no Brasil. E isso vocês vão ver a diversidade étnica e de origem que vinham para o Brasil. Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil vinham vários grupos, várias tribos, vários reinos. Então aqui no Brasil desembarcou no litoral do Brasil Iorubás, Jejés, Tapas, Alçás, entre os... Isso, gente! E entre os sudaneses e os angolas trouxe os bengalas, os mondiolos, os moçambiques, entre os bantus. Perfeito? Então você tinha vários grupos. Você tinha os iorubás, você tinha os jeses, tinha os tapás, tinha os alçás. Dentro dos grupos sudaneses, você tinha os angolas, tinha os bengales, tinha os manjolos, os moçambiques, entre os bantus. Eu quero que vocês analisem a diversidade. E isso são apenas alguns. Apenas alguns. Percebam? E aí, eu quero que vocês analisem principalmente alimentando a estrutura do governo geral, a estrutura de escravidão, infelizmente, que ocorria no Brasil. Eu quero que vocês percebam, sobretudo, a origem. Então, basicamente, toda a costa ocidental do continente africano alimentou, com cerca de 4 milhões de pessoas escravizadas, a economia escravocrata aqui no Brasil. E aí são algumas origens dos bantus, percebam, que vieram para o Brasil. Angola, Bengala, Cabinda, Congo, Moçambique, enfim. Isso aqui são apenas alguns grupos dos muitos que vieram para o Brasil, grandes mestres. E aí, isso é extremamente importante. Por que Portugal fazia isso? Quanto maior diversidade étnica, maior diversidade cultural você trouxer para o Brasil, mais difícil deles se articularem e resistirem às nossas imposições. Então imagina, eu vou pegar este grupo, vou colocar junto com 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 este grupo. Todos esses aqui são bantus, mas de origens diferentes. Aí, olha como é muito interessante vocês observarem, e acho que vai fazer todo sentido. Eles vão chegar numa terra totalmente desconhecida, que é o território brasileiro, não sabe, não conseguem se comunicar entre eles, fica mais fácil. Então, percebam, a diversidade cultural que viera para o Brasil fora proposital por parte da metrópole portuguesa. Ufa, galera! Valeu demais por acompanhar mais esta aula. Gente, que pancadão da emoção, como diz sempre o professor Jean. Gente, obrigado demais. Eu não vou colocar a próxima aula logo, mas em breve a sexta aula entra no canal, porque tem um processo de levantamento de uma pesquisa, uma construção de slide bem feito, um assunto um assunto complexo, mas que de maneira didática eu tenho que construir para você. Não dá para fazer assim toda hora, todo momento, tá, gente? Isso requer muito trabalho. Mas uma coisa é verdade, se você quiser mais aulas de história, tudo, além de história do Brasil, história geral, todos os períodos históricos, enfim, gente, www.gabaritasgel.com.br. Não conhece? Rapaz, clica no link aqui que está fixado no comentário que tem um desconto para você. Você digita lá ProBaglini, tem um descontinho. Já é barato, mas com desconto fica melhor ainda. Beleza, gente. E na moral, você viu até aqui? Não, se você gostou ou não gostou, aí é outro esquema. Mas se você viu até aqui, o sentido fez para você. Então, curta, comenta e compartilha. Vocês já me conhecem. Eu não fiz esse pedido durante a aula. Eu fiz no começo da aula e fiz agora no final. Exatamente para não quebrar sua linha de raciocínio. E o melhor de tudo, gente, dá aquela compartilhada do vídeo, principalmente no WhatsApp, roda geral, porque isso me deixa felizão. E partiu 50 mil. Galera, conto com vocês. Muito, muito obrigado. E como eu sempre falo, juntos, sempre seremos mais fortes. Um grande abraço, galera. Até!